Glória a Deus, irmãos. Hoje é um dia, esse ano para mim foi um ano diferente, em respeito ao que o Senhor tem falado ao nosso coração, a respeito do motivo, do sentido da Páscoa, do motivo da Páscoa, do que é Páscoa, realmente, verdadeiramente para nós, como cristãos, como servos de Deus e para o mundo também, porque Jesus ele não veio somente trazer a Páscoa, se entregar na Páscoa, porque Páscoa significa entrega. Ele não veio fazer isso somente para os que ouvem, para os que creem. Ele veio para isso, para ministrar isso ao mundo. Até estava vindo e dizendo, o pastor até disse, né? Interessante que quando o povo de Deus estava no Egito, o cordeiro pascual foi passado, o sangue foi passado nos umbrais da porta, para que a morte não entrasse fisicamente, porque atingiu todo o Egito naquela época. E Jesus veio e pagou um preço, se entregou como um cordeiro pascal, para que a morte espiritual não entrasse na nossa vida eternamente. Então, Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para se entregar como um cordeiro pascal em nosso favor, por nossa vida, para que nós não tivéssemos a morte eterna. E é através disso que nós vamos compreender o que é aquilo que aconteceu nessa data, há 2021 anos atrás. Então, nós temos que trazer essa realidade para a nossa vida, essa vericidade para a nossa vida. Nós temos que espiritualizar esse momento e ter uma compreensão dentro do nosso coração mesmo, o que foi esse ambiente naquele tempo, o que ele trouxe para nós, qual foi o propósito da morte e da ressurreição de Cristo para mim e para você, e para o mundo. Qual que foi o real propósito da morte e ressurreição de Cristo para nós? Porque é algo muito sério. Quando você olha, nós damos uma referência para o cristão, falando para ele assim: olha, assista um filme, assista isso, e nós nos comovemos, nós choramos, nós entristecemos o nosso coração, mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem à nossa direção e dizendo o seguinte, que há um propósito na morte, há um propósito na ressurreição, e foi isso que Ele veio fazer a mim e a você. Ele nos veio dar um propósito, Ele veio nos dar uma direção. Então, João 14, versículo 6, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero ler somente esse versículo com você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele trouxe esse propósito na Páscoa, Ele trouxe esse propósito para as nossas vidas, porque Páscoa ela significa isso. Páscoa significa entrega, Páscoa significa imolar um cordeiro em favor de outro, Páscoa significa festa. E às vezes nós olhamos para aquilo que eu estava dizendo agorinha, às vezes eu posso até te direcionar: olha, assista algum filme, você vai se comover, você vai se entristecer, você vai ficar indignado, mas quando você olha no monte, quando você olha lá no monte, quando Jesus está orando, quando Jesus está se preparando para esse momento, o momento de entrega, você enxerga Jesus olhando para os soldados e perguntando isso: quem vocês procuram? Quem vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus. E Jesus diz o seguinte: sou eu estou aqui. Jesus começa a se entregar, Jesus começa a se doar. Jesus, ele se auto-entrega para o altar, para ser imolado.
Ele começa a dizer isso. Então, quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos começa a indagar ele, falando assim: porventura você não sabe que eu tenho autoridade de te prender, ou de te matar, ou de te soltar? Jesus diz a ele assim: autoridade nenhuma você teria se do céu não lhe fosse concedida. Então quer dizer, eu estou aqui porque eu quero, e não porque vocês me trouxeram até aqui. E Jesus, e o propósito vai se seguindo, e há uma cadeia de acontecimentos nesse meio aqui, onde vai se acontecendo, onde os líderes religiosos, com a má compreensão, a má interpretação do Velho Testamento, no entendimento de que viria o Messias, eles não estavam atentos para o que o Messias estava dizendo, porque quando eles começam a indagar Jesus, eles vão à noite, eles são sorrateiros, eles pegam Jesus à noite e começam a repreender Jesus, a questionar Jesus. Jesus deu uma simples resposta falando o seguinte: eu tive pregando a minha palavra durante muito tempo, eu preguei nos templos e fora dos templos, eu não escondi o que eu tinha a dizer, eu disse. E Jesus se revela como Deus. Eu sou Deus. Ele fala: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Jesus, ele começa a se revelar como Deus. E Jesus se revelando como Deus, ele vai em trajeto a um propósito, a qual se Jesus não passasse por ele, nós não teríamos esse acesso, que é a porta, que é um caminho, que é um alvo. Jesus veio entregar isso. O propósito da morte e da ressurreição de Cristo foi abrir uma porta, foi demonstrar um caminho que nós devemos trilhar, e foi estabelecer o alvo que nós devemos chegar. Então, a morte, ela fala de uma porta aberta, a morte, ela fala de uma entrega por um propósito maior, fala de um amor incondicional. A ressurreição já fala de um propósito concluído com sucesso, fala de ultrapassar a linha de chegada, fala de atingir o alvo. A ressurreição, ela vai dizer isso, porque Jesus, ele disse isso: olha, o Filho do Homem há de morrer, mas ele há de ressuscitar. Então a morte está dizendo: olha, eu vou abrir uma porta. A porta que Adão fechou, eu vou abri-la de novo, e não há quem possa mais fechá-la. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, que é no dia de hoje, ele está dizendo o seguinte: olha, agora esse propósito ele está concluído com sucesso. O que eu vim fazer, o que eu vim entregar, está entregue em suas mãos. O acontecido foi totalmente como planejado. O Cordeiro de Deus veio ao mundo através de uma virgem imaculada, passou pela vida de homem e de Deus, viveu o trajeto humano, passou o tempo aqui, morreu e ressuscitou, para nos entregar uma porta, um caminho e um alvo. Aleluia! Só para você ter uma compreensão de uma coisa que nós já sabemos, talvez você já participou, ou então você já assistiu isso. Há duas modalidades de corridas de bastão. Duas modalidades de corridas de bastão, uma de 4 de 100 e uma de 400 metros. Uma modalidade de 4 vezes de 100 metros e outra modalidade de 4 vezes de 400 metros. A cada 4 vezes aqui, há um atleta correndo com um bastão. Na de 100 metros, a cada 100 metros, um atleta corre com um bastão. Um atleta sai da linha da largada e sucessivamente vai ao encontro dos outros atletas a cada 100 metros.
Na de 400 metros, cada atleta, o atleta que sai da largada, ele percorre o percurso de 400 metros para ir, então ele entregar o bastão para o outro atleta que vai percorrer mais 400 metros e assim sucessivamente até o bastão for passado para o último e esse último atingir a linha de chegada. Então, essa modalidade aqui de corrida de bastão, ela vem nos trazer algo primordial aqui, porque há duas modalidades específicas, uma de 100 e uma de 400. Essa de 100 metros, ela há uma necessidade de uma explosão de adrenalina para os corredores. O primeiro corredor, o corredor que está ali na largada ali, ele tem uma explosão de adrenalina e ele sai em toda velocidade até atingir os 100 metros. E aí, quando ele começa a atingir os 100 metros que competia a ele prosseguir, ele passa o bastão para o próximo, que sai em alta velocidade também nos próximos 100 metros até o último chegar. E o último ele vai tentar dar o melhor dele nesses últimos 100 metros, numa explosão maior de adrenalina, para que ele venha atingir a linha de chegada primeiro do que os outros. Já o de 400 metros não é dessa forma. O 400 metros, o corredor da linha de chegada, ele já pode até ter uma explosão de corrida, de adrenalina na saída, mas num certo percurso dos primeiros metros, dos primeiros 100 metros, ele começa a diminuir o seu ritmo, para que isso não venha prejudicar a equipe, o grupo ao qual ele está a qual ele está competindo, porque ele não conseguiria ter uma explosão de adrenalina de 100 a 400 metros. Então, essa corrida aqui é específica para corredores de maratona. Corredores de maratona entendem muito bem isso. Isso já foi explicado para você, quando a pessoa vai para uma maratona, você vê muitas pessoas alegres, outras todas cheias de coisas, e festejando, brincando, mas os verdadeiros corredores estão ali quietinhos, às vezes nem estão na frente, estão mais atrás, mas eles conseguem sair, eles saem naquele ritmo deles, e no meio do caminho, alguns que estão ali, até preparados, mas não conseguem percorrer o percurso e desistem no meio do caminho. Só que aqueles que estão preparados vão devagarzinho e chegam até o final. Então, mas há uma regra inviolável nesses dois percursos aqui, nessas duas modalidades, tanto na de 100 como na de 400. Só há uma vitória, o vitorioso, ele só pode ser vitorioso quando ele trabalha em grupo e quando ele trabalha na fidelidade do percurso. Ele só pode ser vitorioso quando ele trabalha em grupo, quando ele segue o ritmo do grupo e vai com o ritmo do grupo no seu limite, e ele só é vitorioso nesse sentido. Os dois dependem tanto da largada, tanto do meio como do fim. Tanto a largada como o fim é importante, mas o que largou a saída, ele não vai ser o mesmo que vai atravessar a linha de chegada, mas ele venceu junto com o que está na linha de chegada, porque é um grupo, é uma equipe. E Jesus, ele veio estabelecer isso. Hoje nós vamos participar da ceia. Jesus aqui, na Páscoa aqui, nós temos o entendimento que há um valor que foi pago, foi com preço de sangue. Esse valor foi para comprar você como um indivíduo, foi para comprar você como unidade de corpo, como um membro do corpo de Cristo, individual. Mas na ceia, Jesus veio estabelecer uma comunhão, uma união, um exercício de equipe, que sem nós trabalharmos em equipe, nós não chegaremos até o fim. Muitos deram o pique de largada há 2000 anos atrás. Pagaram um preço com a vida num percurso do caminho para entregar os bastão, para que esse bastão não viesse a cair e não viesse a ficar para trás. Mas foram pegando sucessivamente
Independente, o que você vai ler, o que você vai trazer dos evangelhos, das cartas, são homens e mulheres de Deus, às vezes entristecidos, porque alguns companheiros de equipe estão se desviando do caminho, estão pegando alguns atalhos, e na corrida da vida, a qual Jesus veio e pagou esse preço, e nos deu esse entendimento, não podemos pegar atalhos, não podemos burlar esse trajeto. Nós temos que estar firmes neles, nós temos que estar preparados para viver eles. Então, na cruz, Jesus paga um preço por nós como membros do corpo de Cristo no individual. Um é braço, o outro é perna, o outro é pé, o outro é orelha, o outro é nariz. Jesus paga esse preço por nós como membros, como indivíduo, mas na ceia Jesus estabelece uma comunhão entre eles, porque todos eles fazem parte de uma só cabeça, que é Cristo. Então Jesus veio estabelecer isso para nós como igreja. Nós não somos salvos, nós não somos igreja no indivíduo, nós somos igreja no coletivo, porque nós somos membros de um só corpo, nós somos salvos no indivíduo. A salvação da minha filha não depende da minha caminhada, vai depender da caminhada dela, mas ela faz parte do corpo, ela faz parte da comunhão que nós temos entre a ceia, que Jesus veio estabelecer. Aquele que não comer do pão e não comer do cálice não é digno de mim. Então, por isso nós celebramos a ceia até a volta de Jesus. A ceia fala de comunhão entre um grupo, entre um corpo, que é eu e você. E a Páscoa, ela veio estabelecer isso. A Páscoa veio estabelecer isso. Quando você olha lá no Egito, quando o anjo da morte iria passar e ia levar os primogênitos de toda a terra, a Bíblia diz o seguinte: olha, você que tem condição, você pega um cordeiro, imola o cordeiro, passa nos umbrais da porta e come ele, assa ele, come até o amanhecer, porque quando o anjo da morte passar, não vai entrar e não vai levar o primogênito. E você que não tem nada, você que viu que seu companheiro, o seu vizinho não tem nada, chame ele para dentro da sua casa e faça isso junto com ele, coloque ele dentro da sua casa e não saia mais. Isso é trabalhar em equipe, isso é entender o que é corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse grupo de homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo. Então, através disso aqui eu quero ser bem sucinto para nós cearmos. Eu quero falar com você sobre esse propósito da morte e ressurreição de Cristo, que eu já disse para você aqui. Ela veio estabelecer uma porta. Em João, primeiro, ela veio estabelecer uma porta. João 3, do 5 ao 7, no final do versículo 7, vai dizer assim: importa-vos nascer de novo. Nós só temos a experiência do novo nascimento quando nós entramos pela porta. Então, passar pela porta fala de um novo nascimento, uma explosão de saída. Por isso que às vezes nós sentimos uma alegria que não cabe dentro do peito quando nós convertemos, quando nós conhecemos a verdade, nós saímos em alta velocidade querendo encontrar aquilo que nós passamos a conhecer, porque nós entramos na porta e o que nós conhecíamos às vezes era o mundo, e quando nós entramos pela essa porta que Jesus veio e abriu, e nós entramos por ela, nós encontramos um trajeto, nós encontramos um caminho, e nós enxergamos um alvo ao qual nós queremos vivê-lo. Então, entrar pela porta influencia de um novo nascimento. Então, esse ato pascual veio abrir essa porta do reino de Deus para nós. O ato pascual agora não é para nos imunizar da morte, mas foi para trazer um reino, foi para abrir uma porta para que nós viéssemos entrar nela. E nós entramos nessa porta, nós estamos caminhando nesse caminho. Então, o primeiro Adão, ele veio e trancou essa porta através do pecado. O segundo Adão, que é Cristo, veio e abriu ela para a eternidade. Então não há nada que possa fazer para que essa porta seja fechada. Somente o que nós podemos fazer é não aceitar a entrada, não entrar por ela. Mas essa porta está aberta. Jesus veio abrir essa porta, Jesus veio estabelecer essa porta. Aquele que quiser, venha após mim.
Se você quer, venha a mim e beba, venha a mim e entre, porque eu sou a porta. João 10, do versículo 7 a 9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta. Jesus veio estabelecer uma porta através deste momento a qual nós estamos aqui. Jesus veio estabelecer essa porta para que o mundo entendesse e viesse a entrar por ela. Por isso que nós vivemos o dia de hoje. Há 2000 anos atrás, hoje Jesus estava saindo pelaquela porta daquele túmulo. Jesus, na sexta-feira, foi martirizado para que nós tivéssemos acesso a essa porta. E hoje nós temos acesso a essa porta. O sacrifício pascal era necessário porque através da morte de Jesus, Ele traria e abriria essa porta. Então ninguém entrará no reino de Deus sem passar por essa porta. E essa porta é Jesus. Ninguém entrará no reino sem passar por essa porta. E essa porta é Jesus. É Jesus. Às vezes nós podemos até pensar, por quê? Hoje nós conhecemos, nós entendemos, e o que isso tem a ver? Tem a ver que nós temos a responsabilidade de estar correndo com o bastão da palavra na mão e passar para o próximo. Porque há muitos que precisam ouvir e entender essa palavra, ouvir e compreender, porque precisa viver essa palavra, porque não há outra porta. O mundo em muitos momentos ministra que há muitos caminhos, há muitas portas, que todos levarão a Deus, só que Jesus estabelece: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não é todos os caminhos, não é todas as portas e não são todos os alvos que levarão a Deus. Jesus diz isso, por isso que é uma seriedade assombrosa até no ato da crucificação de Jesus, porque Jesus foi moído e ainda foi obrigado a trilhar um caminho, e foi levantado como um cordeiro imolado, sendo Deus, sem necessidade de passar por aquilo, mas Ele fez isso. Então nós temos que compreender isso, porque está em nossas mãos o conhecimento. Se eu e você conhecemos aqui hoje, é porque alguém fez esse trabalho, e nós temos que continuar o bom trabalho que nós estamos fazendo. Você não compreenda que eu estou dizendo que você não está fazendo. Nós temos que continuar o bom trabalho que nós estamos fazendo. E Deus vai nos honrar, porque a partir daí, cada um tem a sua responsabilidade. Jesus veio abrir a porta. Ele não veio nos obrigar a entrar pela porta, Ele veio abrir a porta. Você entrou por livre... Alguém obrigou alguém a entrar por a porta? Não. Você entrou porque você enxergou que aquilo era o caminho, ali era o lugar, e você entrou, ninguém te empurrou, ninguém te obrigou, tanto que quando alguém é obrigado, ela não entende, ela volta para trás. Aí onde a gente fala assim, a pessoa conheceu, não, ela não conheceu, ela não entrou pela porta, porque quem entra pela porta, ela enxerga a luz do caminho e o alvo. Quem enxerga a luz do caminho e o alvo, ele não quer voltar para trás. Então, se você vê uma pessoa que voltou para trás, ela nunca entrou pela porta. Ela nunca entrou pela porta. Amém? O segundo, Ele veio estabelecer esse caminho. O caminho é a nossa vida cristã. O caminho fala de uma santificação progressiva. Somos livres do poder do pecado. O caminho fala desse livramento do poder do pecado sobre nossa vida de agora, de nos trazer condenação. A experiência da porta e do alvo são instantâneas, é aquilo que nós dissemos. E só há uma necessidade muito grande quando você vê esse ato desse esporte, tanto um como o outro. O primeiro ele tem uma explosão e adrenalina em corrida na saída, e o último tem uma explosão na hora da chegada. Só que no meio, os atletas, eles começam a ter uma resistência, porque eles estão correndo um ao lado do outro. Então ele entende que ele pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, olhando para o atleta que está do lado, mas no final não há regras,
Você pode correr na velocidade que você tem que dar a sua velocidade maior, no início e no fim, na saída e na chegada, você pode fazer isso, mas só que na caminhada, só que no caminho é um processo, já o caminho é um processo de uma verdadeira jornada a qual nós estamos tendo, há uma realidade. Por que muitas pessoas se frustram com o Evangelho hoje? Por que muitas pessoas se frustram com a realidade do Evangelho hoje? Porque elas chegaram moídas, elas chegaram estraçalhadas, com uma promessa no seu coração de que Deus iria mudar aquele trajeto, de que Deus iria mudar aquela história, e realmente Deus muda o trajeto, de que Deus muda a história, mas nós devemos entender que quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos que entender que as Escrituras já falam por si só. Nós não podemos chegar com a nossa cultura, com o nosso entendimento, com o que eu quero e fazer com que a Bíblia faça o que eu quero. Nós temos que pegar o que a Bíblia está dizendo e colocar em prática, mas não pedir para que ela, não obrigar a ela a fazer o que eu quero, e se ela não fazer eu saio, viro as costas e já não quero mais. Não é assim. O caminho ele é isso. Às vezes nós vamos ter um tempo a mais de dificuldade ao qual nós estamos passando, mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. Deus não está agindo na sua vida. Deus não está agindo no que você está fazendo, Deus está agindo na sua vida, no propósito a qual você tem, mas Deus está fazendo no tempo dele. Então o caminho ele é uma verdadeira jornada para nós. Mateus 3,3 vai dizer assim: preparai o caminho do Senhor. Então há uma preparação no caminho. Quando você entra na porta e você olha o trajeto, aquilo é maravilhoso, mas Deus fala assim, e prepara-se, prepara o caminho. Prepara a sua vida, tenha um preparo. O que ele quer dizer com isso? Há muitas pessoas, esse evento ele é muito conhecido porque a largada ela é muito vista, há muitas pessoas na largada de uma maratona, mas nem todos chegam até o final. Por quê? Porque nem todos estão preparados, porque não é só simplesmente você sair daqui hoje, você não corre 100 metros e você fala que você vai correr uma maratona de 40 quilômetros, você não vai passar da curva. Então há uma necessidade de preparar o caminho, e Jesus ele estabeleceu isso através da Páscoa. O entendimento, olha, eu vim entregar isso para você, o entendimento que tem uma porta, você vai entrar por ela, mas que você tem que se preparar, você tem que se exercitar, você tem que conhecer, e você tem que se preparar por esse caminho. O caminho não indica apenas uma jornada, o caminho envolve uma ação, nós precisamos nos movimentar durante esse caminho. Só temos um preparo. Pensarmos somente que vamos praticar uma maratona não faz de nós pessoas preparadas para corrê-la. Eu posso pensar, eu posso sair daqui e vou daqui na Araputanga de bicicleta. Então eu pensar que eu vou num lugar é diferente de eu estar preparado para chegar nele. Então Jesus estabeleceu a porta, estabeleceu um caminho e falou assim, prepara-te. Ele te deu a responsabilidade de se fortalecer, Ele te deu a responsabilidade e te deu a bagagem, as ferramentas para que você e eu nos fortalecêssemos. Nós temos que agir. O que nós podemos fazer? Agir, busca, conheça, porque o que Jesus poderia fazer, Ele já fez. Ele se martirizou, o Jesus foi colocado em um moinho, foi moído, só os ossos não passou por esse moinho. Ele foi entregue para entregar isso, Ele entregou, agora nós temos que fazer a nossa parte. Temos que cuidar dos membros machucados. Nós temos que cuidar daqueles que não conheceram, que precisam conhecer. Então, precisamos estar em movimento para trocar esse bastão. Quando nós chegamos perto da troca do bastão, sempre o que está esperando o bastão, ele começa a correr junto. Numa hora oportuna, você passa o bastão. Temos que estar em movimento quando nós fazemos a troca do bastão. Se o que pegou o bastão, ele não estiver preparado para a próxima jornada, ele vai ferir o grupo inteiro. Se ele cair, se ele se machucar, se ele não estiver preparado fisicamente, ele não vai chegar a tempo para a vitória. É óbvio que o Evangelho não fala que há um tempo, mas porque nós temos que estar preparados
para criar essa jornada de decisão, porque senão nós paramos no meio do caminho, nos acomodamos no meio do caminho, e pessoas que vão conhecer o Evangelho através da nossa vida não vão conhecer, por quê? Porque nós estagnamos no meio do caminho, não cumprimos com a nossa responsabilidade, porque Jesus, nós temos que olhar pelo evento na cruz e olhar que a religião matou Jesus. A religião hoje fala que nós temos bênção, que você vem que você vai receber, vem que você não vai sofrer, vem que você... Jesus, ele diz o seguinte: eu estava falando abertamente, vocês não quiseram me ouvir. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele responde dessa forma, um soldado esbofeteia Jesus no rosto. Jesus olha para ele e fala assim, se eu disse mal alguma coisa, diga-me o que eu disse. Agora, se eu não disse mal, por que me batestes? Então, Jesus estava ali ministrando e muitos religiosos, muitos conhecedores da palavra estavam acomodados nos seus altos lugares, achando que estavam vivendo a verdadeira palavra, e o Rei dos Reis estavam à frente dele, eles estavam esbofeteando ele. Então, quando nós nos acomodamos, nós achamos que nós estamos certos, nós achamos que nós estamos corretos, e nós temos que tomar cuidado, porque Deus não nos dá comodidade aqui na terra. Deus não dá comodidade para vivermos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Terceiro, para concluir com você, ele estabeleceu um alvo. Ele estabeleceu essa chegada, estabeleceu um alvo. Então, nós devemos avançar na vida cristã focado em um alvo. Agora a pergunta é, qual é o alvo, afinal? Qual é o alvo? Qual tem sido o nosso alvo? Qual é o propósito final da nossa fé? 1 Pedro 1,9, ele não responde essa pergunta. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo no fim da vossa fé, obtendo o fim, no alvo, haverá a salvação da vossa alma. Obtendo no fim a salvação da vossa alma. Então o alvo é a salvação da vossa alma. Você faz parte do membro, você é membro do corpo de Cristo. Você trabalha em conjunto, você trabalha em um grupo aqui. Mas o foco, o alvo, você vai conquistar só. O foco, o final, sempre a chegada sempre é de um indivíduo só, mas o trajeto é trabalhado em grupo, o trajeto é trabalhado em comunhão. Não há uma chegada em multidão. Eu não posso chegar trazendo a multidão pelo que eu fiz, eu vou chegar através do meu espaço de tempo, dos meus 400 metros, dos meus 100 metros, mas através disso eu fiz um trabalho em conjunto aqui, eu cumpri um propósito com um grupo de pessoas em que estabeleceu muitos para essa chegada também. Então, cumprindo isso, quando você cumpre a entrada, quando você cumpre fielmente o preparo do caminho, você chega e você tem essa recompensa da salvação da vossa alma. Nós não pensamos somente nisso, mas nós entendemos que o final é a salvação da nossa alma. Então, a Páscoa fala desse sacrifício, fala de um cordeiro imolado. Jesus, como cordeiro santo, sacrifício vivo, estabeleceu através da Páscoa uma porta, um caminho e um alvo. Se nós queremos festejar verdadeiramente a Páscoa verdadeira, nós devemos passar pela porta, caminhar por esse caminho e atingir esse alvo. Não tem como, irmãos. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos minimizar a palavra no decorrer da nossa caminhada. O mundo modernizou. Você já viu que se ouve muito essa conversa? É modernidade. Nós estamos no século 21. Isso é caretice você ficar pensando que a palavra ainda diz que alguns podem... não, isso aí é uma má interpretação. Não, nós temos que compreender, olhar por onde Deus nos concedeu que olhasse.
Então, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não é para mim, é sobre mim. O que Jesus estabeleceu na Páscoa não é para mim, é sobre mim. Não é para você, é sobre você. É por isso que às vezes nós caminhamos de forma calambiana, porque nós achamos que é para. Aí você entende que você pode fazer alguma coisa com ela. Não, é sobre o que você tem que viver nela. Só para concluir aqui e dizer o que eu estava falando sobre esse assunto aqui. Davi, quando o profeta chega até Davi e diz assim para Davi assim: Davi, tem um certo homem a qual recebeu uma visita, e ele chegou em um dos seus vizinhos, e esse homem que recebeu a visita, ele tinha muitas ovelhas, e esse homem, ele pega a única ovelha do vizinho dele, mata ela, imola e dá para que as visitas deles comessem. Aí o profeta olha para ele e fala assim: o que esse homem merece? Davi se enche de ira, se enche de raiva e fala assim: esse homem merece devolver 4 vezes mais o que ele pegou e ainda merece a morte. Aí Natã olha para ele e fala assim: esse homem é você. Aí Davi recua. Por quê? Porque Davi não compreendia quando Natã começa a dizer essa parábola para Davi. Natã não acha que é sobre ele, acha que é para ele. Então, quando ele recebe aquela palavra para ele está analisando de fora. Então, quando nós analisamos alguma coisa de fora, nós achamos que nós podemos fazer o que nós queremos. Mas quando Davi compreende que aquela palavra era sobre ele, ele tem um pensamento diferente. Então Jesus, ele veio estabelecer na Páscoa algo não sobre nós, mas sim de nós. E é isso que nós devemos levar para a nossa caminhada. Jesus estabeleceu, e é isso que nós devemos viver aqui. Nós queremos festejar a Páscoa, festeja a Páscoa, continuando pela porta, continuando no caminho e chegando ao alvo e vivendo o que Deus nos concedeu a viver no nosso tempo, na nossa época, porque nós vamos passar o nosso bastão para a nossa geração, e essa geração tem que estar preparada para continuar o trajeto, porque o trajeto só terminará quando o último chegar. Já falamos isso várias vezes. A mesa não vai ser liberada que comam na mesa, a não ser que chegue o último. Então, temos que continuar passando o nosso bastão. Jesus estabeleceu isso na Páscoa e temos que viver isso através dela. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Dentro dessa palavra, irmãos, vamos aproveitar e participar dessa maravilhosa ceia que Jesus estabeleceu para nós. Porque o entendimento do indivíduo, o entendimento na sexta-feira foi em abrir uma porta. Jesus está ali quebrando um altar, está rasgando o santos dos santos físico, está estabelecendo uma porta na sexta-feira. Quando é no domingo, ele estabelece o caminho e um alvo. Ele atingiu o objetivo, ele abriu a porta e estabeleceu o caminho e o alvo. Só que para você no indivíduo, a salvação, mas como um conjunto, a participação da comunhão. Devemos participar da ceia, tendo comunhão uns com os outros e com Deus. A ceia não fala simplesmente de uma comunhão com Deus, fala de uma comunhão com os irmãos, porque se você não tem comunhão com seu irmão, você não tem comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: o que você fizer para o seu próximo, você está fazendo diretamente para Deus. Então, se você não tem comunhão com o irmão, você não tem comunhão com Deus. Nós devemos buscar ter comunhão com o irmão. Amém?